Num transtorno fóbico, você pode ter um ataque de pânico. Diante do objeto estressor, né? Do objeto fóbico, você tem um ataque de pânico. Imagina uma pessoa que tem muito medo de cobra, diante ela vê uma cobra, ela tem um ataque de pânico. Mas o ataque de pânico é uma coisa. A pessoa desenvolve aquela reação toda, que é uma reação física e psíquica, que tem muito a ver com a ansiedade, só que com a diferença que no ataque de pânico a pessoa tem uma sensação de morte iminente. Parece que o coração vai parar. Parece que vai ter um infarto. É o que o paciente diz. Parece que eu vou ter um AVC, um acidente vascular cerebral, um derrame. No transtorno de pânico, especificamente, assim, eu penso que não sou eu. Tem uma sensação de despersonalidade. Ou então, eu acho que vou ficar louco. A pessoa pensa que vai enlouquecer. E, naturalmente, acha que vai morrer, vai acontecer uma coisa grave com ela. Além dos sintomas físicos. Palpitações, sudorese, tremores. Interessante é que quando você tem as fobias, você costuma ter uma coisa que no transtorno do pânico não tem, que é ficar com o rosto vermelho. No transtorno do pânico não é comum isso, mas nas fobias, quer dizer, no ataque de pânico em fobias, você costuma ter aquele rostão vermelhão. Tá? Bem vermelho. Bom, uma outra coisa, sudorese, e aí por diante. Então, no transtorno do pânico, normalmente, a pessoa tem a crise sem ter, aparentemente, nada que leve à crise. Normalmente. Só que, com o tempo, o paciente com pânico, especialmente as mulheres, vão desenvolvendo uma agorafobia. O que é isso? Ela passa na tentativa, porque assim, a pessoa, imagina o seguinte, lembram da psicologia do paciente com pânico, que eu falei? Que com tendência a ter pânico? Lembram? Firme e forte. Dono da situação. Controle total. Nada de se expor emocionalmente. Quando a pessoa tem uma crise dessa, ela fica fragilizada. Desmorona. Desmorona. Imagina assim, se eu for e tiver uma crise dessa no meio da rua, como faz? Primeiro, tem a dificuldade de ter isso no meio da rua, porque afinal de contas ela é uma pessoa totalmente controlada. Segundo, quem vai me ajudar? E se eu for morrer? Será que eu não vou morrer? Então, com o tempo, o paciente com pânico pode, especialmente as mulheres, desenvolver a tal da agorafobia, ou seja, ela começa a evitar sair para espaços desconhecidos, mais largos, onde não haja ninguém. No começo, ela vai com alguém a tiracolo. Só sai se for com fulano. Só vai no supermercado se for, só vai no centro da cidade se tiver alguém. Mas a coisa está piorando tanto que nem com alguém chega um ponto que ela quer ir. Então, essa é uma característica. O paciente com doença de pânico, porque tem sintomas simpáticos, do sistema nervoso simpático, autonômico, que eu falei, palpitação, aquela coisa toda, falta de ar, sensação de asfixia, parece que vai morrer, asfixiado. Então, a pessoa procura médicos. Começa procurando um cardiologista. Porque isso, eu devo estar doente do coração. Eu ia ter um infarto, aquilo lá era um infarto. Aí vai no médico, o médico examina, vai no outro, e vai no outro, assim. Só que o médico, às vezes, falha no sentido do controle psicológico do paciente. Mas assim, o senhor não tem nada. A senhora não tem nada. Nada de importante. Nada de grave. Imagina só. É verdade que o médico diz assim, olha, do ponto de vista físico, a senhora ou o senhor não tem nada grave. Do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, tem sim uma doença que precisa ser tratada. Porque é uma doença incapacitante. O paciente vai ficando, por conta dessa limitação, preso, aprisionado, vai diminuindo a sua potencialidade. Lembra que eu falei que é criativo, que é trabalhador, mas vai perdendo isso. E muito frequentemente, pelo fato de não ser dado um diagnóstico, piora tudo. Enquanto que os diagnósticos e a terapêutica bem estabelecida têm resultados bem satisfatórios. Às vezes, a dificuldade
de convencer o paciente ou a paciente a fazer a terapêutica. Principalmente quando você utiliza o medicamento. Porque a pessoa, primeiramente, acha que aquilo não vai resolver. E fica numa situação, num pensamento ambivalente. Quer ficar bem, mas acha que aquilo lá pode também dar problema. Como o nosso tempo é curtinho, a gente podia falar até mais um pouquinho sobre isso. Mas eu queria que a gente fizesse um enfoque, especialmente um enfoque espiritual dos problemas do transtorno do pânico. É claro que a imaturidade anímica é a base de todo o transtorno mental, de toda doença, eu podia dizer assim. Mas existem situações específicas que podem levar um paciente a um transtorno do pânico. A ser um candidato, porque existe inclusive existem estudos, na verdade, não é apenas muitos estudos, que mostram a hereditariedade do problema. Pacientes, por exemplo, gêmeos univitelinos, que um deles tenha pânico, a chance do outro ter chega a 90%. Altíssima. Tá certo? Muito alta. Então, existe um componente hereditário, mostrando que nós temos, no passado, vivências dolorosas em comum. Então, a gente pode falar que esses pacientes com pânico são pessoas, são espíritos que reagem mal a situações dolorosas. Porque nem é todo mundo que tem, por exemplo, uma coisa que é encontrada em pacientes com transtorno do pânico, são desencarnações traumáticas. Uma desencarnação traumática, ela pode desencadear numa pessoa uma tendência a ter pânico. Por isso, aquela sensação de morte iminente. Podíamos dizer, diante de uma situação que ela está vivendo, vem à tona isso. Nós temos um caso, eu até falo desse caso no meu livro O Valor Terapêutico do Perdão, porque há algum tempo atrás, cerca de 2, 3, um pouco mais, acho que 4 anos, o Dr. Bezerra de Menezes, ele, numa das nossas reuniões de desobsessão, ele sugeriu que nós iniciássemos um trabalho com o doente do pânico. E o trabalho era totalmente diferente do que até então, pelo menos eu tinha conhecimento. Porque era assim, a proposta era que nós nos abríssemos mentalmente para receber pacientes com pânico em espírito, encarnados. É claro que nós não teríamos nenhuma necessidade de ficar sabendo quem era, porque isso não é o nosso objetivo. Quem é o fulano não importa. Até porque pode vir de outro lugar, de outra casa. Mas era assim, nós íamos ter um trabalho de recepcionar e fazer uma, aspas, doutrinação, uma psicoterapia em nível espiritual, com essas pessoas que também certamente não iam lembrar, porque estariam desdobradas, dormindo, fora do corpo, e eram trazidos como espíritos para serem tratadas na busca das suas causas, da origem do seu problema. É verdade que esse trabalho acabou se ampliando um pouquinho e até recepcionando outros pacientes com outros transtornos mentais. Mas a tônica era paciente com transtorno do pânico. Muito bem. Então chegou uma vez, um dos momentos lá, que eu conto no livro, chegou uma pessoa, um espírito. No começo ninguém sabia que era encarnado, mas pouco a pouco o doutrinador começou a perceber, pela maneira de falar, em quadro de pânico. Se sentindo em ataque de pânico, com toda aquela característica. E depois ele começou a falar e tudo. E quando ele melhorou, o doutrinador usou os recursos magnéticos, usou digamos, a palavra evangélica para ampará-lo e acalmá-lo. E ele acabou, pouco a pouco, e melhorando. E ele dizia que tinha desenvolvido aquele problema há pouco tempo. E vinha sofrendo muito. E o doutrinador, intuído pela espiritualidade, resolveu trabalhar, fazer uma regressão. Que isso é comum se fazer em espírito. Não é que se faça regressão em pacientes na casa espírita. Atenção, não é isso. Não é o paciente chegou aqui, vem cá que eu vou fazer uma regressão. Isso aí é para terapeuta. No caso ali, era um tratamento espiritual. Ali a pessoa era encarnada, mas estava como espírito.
Tá certo? Então, muito